Se você é dessas pessoas que também é julgada por querer mais, ou se você tem medo de parecer egoísta, esse vídeo ele é para você. Nesse vídeo, eu quero te mostrar os dois lados da ambição. O lado que pode mudar a sua vida completamente para melhor e o lado que pode simplesmente destruir a sua vida. Quando de fato eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que tinha ambição, foi quando as pessoas que estavam ao meu redor começavam a me dizer, falavam: Jennifer, você sonha muito alto, você sonha demais. Eu costumava ouvir, principalmente de pessoas da minha família, falando, associando até ao meu signo, né? Falavam: ela sonha assim por conta do signo dela, o signo dela é muito sonhadora, ela sonha demais. Essas foram as frases que eu ouvi. E logo quando eu ouvi essas frases, eu percebi realmente, eu sou diferente das pessoas. Eu sou totalmente diferente, porque ninguém tá pensando igual a mim, sabe? Eu tinha esses questionamentos. Como que as pessoas, elas conseguem viver nessa situação que elas estão agora e elas não simplesmente se conformam, sabe? Elas não veem possibilidade de mudança nenhuma. Elas não almejam coisas novas, elas não almejam sair dessa zona que elas estão de mediocridade e alcançar um nível maior. E eu sempre fui essa pessoa, me sentia inquieta com isso. Era como se tivesse algo dentro de mim que me incomodasse muito e nunca me deixasse, sabe, ser conformada com a situação que eu tava vivendo. Era assim que eu me sentia. Eu realmente tenho metas e sonhos ambiciosos. E quando você tá no meio de pessoas que são comuns, essas pessoas não vão entender você. E, sinceramente, não perca o seu tempo tentando fazer elas te entenderem, porque a sua cabeça é diferente. Você é diferente dessas pessoas. Os seus objetivos são diferentes. Então, o que eu fiz foi me afastar dessas pessoas. Eu me afastei. E com isso, eu fui tendo novas metas, novos sonhos, sabe? Bem ambiciosos. E isso me ajudou muito. A ambição, ela me ajudou muito. Porque antes eu era uma pessoa que tinha metas, sabe, naquele nível, medianas. Eu achava que tava comum querer um pouquinho mais, mas que eu não podia passar. Só que quando eu fui aprendendo mais e descobrindo que existe novas possibilidades, sabe? Existe formas da gente realmente alcançar os nossos objetivos, que é possível. Eu fui tendo metas mais audaciosas. E isso é o que me fez realmente gostar muito da ambição, porque quanto mais eu tinha essas metas, mais eu tinha vontade e desejo de fazer o que eu estou fazendo para atingir essas metas. Então, eu tinha mais vontade de estudar, eu tinha mais vontade de gravar vídeo para vocês aqui. Tudo isso com a ambição, sabe? Ela me fez ter novos contatos, fazer um network diferente. Tudo isso graças à minha mentalidade, de fato, a pensamentos que pessoas comuns não têm. Só pessoas que realmente querem alta performance, pessoas que querem realmente mudar de vida, que não se conformam com a zona de conforto em que elas estão. Elas estão buscando sempre coisas novas. E eu lembro que eu fui criada em um lar evangélico. Então as pessoas costumavam sempre falar pra mim: "Nossa, essa menina só pensa em dinheiro. Tudo dela é em dinheiro". Eu lembro muito bem dos versículos que usavam comigo, que era: onde estará o seu tesouro, aí estará o seu coração". Eu lembro muito bem desses versículos. E isso foi me trazendo crenças a respeito de dinheiro, crenças de que Deus e dinheiro não poderiam andar juntos. Então, isso de fato foi me trazendo consequências que não foram boas na minha vida até eu entender isso e começar a mudar. Sabe? A gente precisa entender um pouco sobre crenças, porque
a gente é movido a essas crenças, sabe? As decisões que a gente toma na nossa vida geralmente são baseadas em crenças que, se você não entender qual o princípio dela, aonde ela foi implantada em você, você não vai conseguir alcançar níveis maiores na sua vida. E isso é muito importante. Se você identificou que você tem crenças a respeito de dinheiro, a respeito, e todos nós temos, tá? Crenças, e você tá vendo que essa crença ela tá te travando em alguma coisa, você precisa urgentemente parar, pensar aonde foi que isso foi colocado em mim. Sabe por que eu penso desse jeito? Começa a se questionar, porque essas crenças me travaram por muito tempo, sabe? Pra mim tá fazendo esse vídeo agora, pra mim tá criando conteúdo aqui, foi realmente porque eu consegui quebrar algumas crenças que eu tinha, porque senão eu nunca estaria fazendo isso agora. Então é muito importante você reconhecer essas crenças e entender como elas funcionam para você ou quebrar ou fortalecer crenças boas que você também tem. Porque assim como a gente tem crenças ruins, a gente também consegue implantar na gente novas crenças, sabe? Substituir as crenças antigas e colocar crenças que realmente vão fazer a gente alcançar níveis maiores de sucesso. Então, a motivação, ela foi muito importante para mim. Eu consegui fazer muita coisa na minha vida a partir dela. E Jennifer, quando é que a motivação, ela se torna algo realmente ruim? Eu até anotei aqui algumas coisas que aconteceram comigo, tá? Também. Algumas aconteceram comigo, algumas não. Mas que não aconteceram porque justamente eu tomei consciência do que estava acontecendo. E a primeira coisa é estresse e esgotamento. Eu cheguei num nível que eu estava muito estressada, sabe? Você entra num ciclo onde o descanso, ele parece perda de tempo. E isso é muito perigoso. Eu vejo muitas pessoas que falam, Jennifer, eu não consigo mais parar para fazer uma coisa, sei lá, que você considere medíocre, mas que não é, que faz parte. Você precisa ter o seu momento de lazer, o seu momento de paz. E eu percebo que essa, inclusive, eu até hoje tenho. De você sempre estar achando que você deveria estar fazendo algo produtivo. Lembra? Talvez uma falsa produtividade. E que isso te consome, te deixa estressado. Fala que você tá perdendo tempo, sabe? Sempre a sua mente tá te acusando, nossa, você tá fazendo uma coisa que não tá indo pra onde você quer chegar. Só que você também precisa entender que você é um ser humano e que você precisa fazer coisas que não estão dentro dessa produtividade que você acha que tá sendo sempre produtiva. É você se desvincular um pouco, sabe? Ir para lugares que você queira frequentar. Isso é necessário para você não surtar, sabe? E essa é uma das coisas que eu ainda passo e que eu sempre tô tentando melhorar. E outra coisa muito importante que é a perca de valores éticos, sabe? Às vezes, tem muita gente que, para chegar aonde quer chegar, quebra, sabe, os seus valores, a sua ética. Então, isso é muito, sabe, importante quando você perceber que você tá fazendo algo que você realmente não faria. Toma muito cuidado, porque além dessa ambição desenfreada, esse lado obscuro da ambição, você pode acabar chegando à ganância, que é algo muito pior. Então, observa, sabe, a forma que você tá agindo, como você tá se comportando. E eu não falo se você for só um empreendedor, não. Você pode ser um CLT dentro do seu trabalho e fazendo coisas que passando por cima das pessoas de forma desonesta, entendeu? Que também isso remete a uma ambição obscura, sabe? A um desejo de ganância. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa é danos nos relacionamentos. Eu comecei a me isolar muito, então eu queria tanto fazer dar certo que eu parei, às vezes, até de dar ouvidos a pessoas que realmente eu tinha que dar ouvidos, sabe? E você não pode deixar chegar nesse nível. Eu sei que a gente que é empreendedor se isola um pouco, é meio que você se tornar uma pessoa que acha que sabe de tudo e que não precisa ouvir as pessoas, sendo que é muito importante ouvir as pessoas, principalmente pessoas
que te conhecem, que sabem de fato quem você é. Porque essas pessoas, elas vão trazer um feedback muitas vezes verdadeiro, sabe? E talvez seja nesse feedback que a gente consiga analisar aonde a gente tá errando, sabe? Porque às vezes a gente fica cego, a gente acaba não enxergando aonde a gente tá indo. E as pessoas que estão ao nosso redor são bem claras com isso. Então, eu dou muito valor a feedback de pessoas que realmente conheçam a gente, porque é um nível de feedback sincero, sabe? De uma pessoa que quer o seu bem e que, de fato, quer que você cresça na sua vida, tanto profissional quanto financeira, e vai te fazer enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando nesse momento. E outra coisa que me afetou muito é a comparação constante e sentimento de inferioridade. Eu lembro que eu vivia e muito em uma comparação muito estranha, sabe? Uma comparação que era tão estranha que ela me fazia paralisar. E isso é muito perigoso. Se você vive no nível, e eu acho que a comparação, eu acho não, eu tenho certeza que a comparação, ela é um nível muito bom, você precisa ter uma comparação, sim, você precisa se comparar, até mesmo para você querer evoluir mesmo na sua vida, mas a comparação excessiva, ela pode te ferrar, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me comparar de formas extremas a ponto de ficar paralisada, sabe? Não conseguir agir, de olhar para outras pessoas e não conseguir realmente fazer o que precisa ser feito. Eu ficava travada, sabe? Nessa linha de comparação, sem entender que as pessoas, elas têm um início, sabe? Principalmente as pessoas que eu acompanho, elas têm um início, elas passaram por isso que eu tô passando. Só que quando a gente olha para elas no ponto B, a gente acha que, sei lá, que a vida delas é perfeita, né? E que a nossa é que é totalmente descontrolada e arruinada. Mas quando você começa a observar que as pessoas também vieram do zero, tiveram um processo para alcançar aquilo que elas alcançaram, você começa a entender isso. Mas eu tava num ponto de que eu não tava entendendo nada e aquilo só tava me deixando mais paralisada. Era assim que eu me sentia. E outra coisa que também é muito importante era o foco excessivo no futuro. Se você fica pensando muito no seu futuro, você acaba esquecendo, sabe, do seu presente. Você acaba esquecendo de realmente dar valor às coisas que você tem. Eu vi um vídeo esses dias que era a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é exatamente isso. A gente quer muito aquela coisa e quando a gente tem, sabe, a gente já tá querendo outra coisa e esquece de valorizar aquilo que realmente a gente tem. E sabe, e que às vezes a gente tá querendo coisas que não faz sentido pra gente. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que eu fui numa imersão uma vez e o mentor, ele falou exatamente isso. Ele falou, às vezes, vocês que querem alcançar níveis de sucesso, vocês estão querendo metas ou objetivos que talvez nem seja o que vocês realmente queiram, sabe? Vocês só estão querendo porque você viu alguém que tem ou alguém que, sei lá, usa aquilo de forma constante porque é o sonho da pessoa e aí você automaticamente se ligou a você, quis também, mas não era de fato algo que você queria, sabe? Algo que realmente você fosse usar, utilizar, enfim. E é muito sobre isso. A gente precisa realmente ter coisas que eu sou muito dessas, eu gosto de comprar coisas que eu vou utilizar, sabe? Que eu vou usufruir. Não apenas pra comprar ou só porque alguém tem, você vai. Não. Você precisa comprar coisas, principalmente você que ainda tá no nível baixo, que ainda não conquistou o nível alto da sua vida. Compre coisas que realmente você vai utilizar, sabe? Que você realmente vai usar aquilo ali. Não só por comprar, sabe? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o lado bom e o lado ruim da ambição. Eu acredito que a ambição ela é muito importante. Eu consegui alcançar algumas coisas na minha vida com a ambição. Então, ela é muito importante se usada da maneira correta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Eu tô postando vídeo toda sexta e todo sábado aqui pra vocês. E se vocês tiverem temas de vídeos diferentes que vocês querem ver, comenta aqui também que eu vou adorar
produzir conteúdo assim pra vocês. E até a próxima.